Glória a Deus, né? Aqui é a palavra de Deus falando sobre Daniel, né? A Bíblia fala sobre Daniel que Daniel era um homem fiel, um homem que guardava os mandamentos e a palavra de Deus. Era um homem que fazia a vontade de Deus, um jovem, né? E a Bíblia diz que o rei daquela época, ele então colocou um propósito ali, aqueles homens com inveja ali de Daniel, então tentaram pegar Daniel em alguma falha, porque Daniel era fiel. E o rei daquela época gostava muito de Daniel, amava Daniel. E a Bíblia fala que então aqueles homens conspiraram contra Daniel. Falou, o rei, vamos ver se a gente encontra uma falha em Daniel, na lei dos homens. E a Bíblia diz que aqueles homens, né, eles tentaram encontrar uma falha em Daniel e não conseguiram encontrar. Então ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar uma falha em Daniel na lei de Deus. E aí ele falou, vamos fazer um decreto. E falou para aquele rei, ó rei, vamos fazer um decreto que durante um mês todos os homens, todos os povos da cidade, todos os povos de todos os cantos têm que adorar a estátua do Senhor, né? Adorar a estátua durante um mês. Ninguém pode fazer uma petição a não ser para a estátua do rei. E o rei gostou muito, né, dessa ideia, mas o rei também estava sendo ali enganado por aqueles homens, porque ele não sabia que aquela conspiração era contra Daniel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que então o rei selou com seu anel, fez ali aquele decreto, e a Bíblia diz para nós que, fazendo aquele decreto, então aqueles homens correram para debaixo da janela de Daniel. E Daniel estava orando, porque ele orava 3 vezes ao dia, todo dia ele orava a Deus. E a Bíblia diz que 3 vezes ele orava, e aqueles homens foram para debaixo da janela de Daniel, né, ali ficaram ouvindo e Daniel orando. Aí levaram para o rei. Aí o rei mandou Daniel ir, mandou buscar Daniel e levar até ali a sua presença. Aí falou, Daniel, você estava orando e tal. Daniel falou, eu sirvo um Deus vivo. Estava orando, clamando. Mas como o rei não queria, o rei amava muito a Daniel. O rei não queria fazer aquilo com Daniel, mas como ele selou, ele tinha que cumprir. E a Bíblia diz que mandaram então jogar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia fala para nós que jogaram Daniel. Presta bem atenção, Daniel era um homem fiel, homem que guardava os mandamentos, a palavra de Deus. Jovem que fazia a vontade de Deus. E a Bíblia diz que jogaram então Daniel na cova dos leões. E quando Daniel bateu na cova, né, e passou a noite toda dentro de uma cova do leão, Deus enviou o seu anjo, né? Porque Deus não deixa os seus filhos que obedecem a sua palavra sozinho. O anjo estava com ele. E os leões ficaram lá quietinhos. E o rei ficou triste, porque logo Daniel, o jovem que ele mais amava ali, gostava muito. E o rei ficou muito triste, foi para casa, não comeu, não bebeu, foi dormir. Mas pela manhã cedinho acordou e foi até lá na cova, com aquelas vozes trêmulas, né? Pensando que os leões já tinham comido Daniel. Aí gritou por Daniel na cova, Daniel, aquela voz trêmula. E Daniel, de lá de dentro da cova, disse, ó rei, vive o rei, né? E vive o meu Senhor, que o meu Senhor não deixou os leões me comerem. E a Bíblia diz que o rei ficou alegre, ficou animado. E o rei mandou então tirar Daniel. Tira Daniel rápido daquela cova. E tiraram Daniel. E aqueles homens que conspiraram contra Daniel, aqueles homens que quiseram o mal de Daniel, aqueles homens que quiseram matar Daniel, por todo o fim. Então foram jogados eles e famílias. Olha que a família também paga pelo erro de um servo fiel. De uma pessoa. E toda a família foi jogada ali. E a Bíblia relata para nós que aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo não chegava nem, não batia no fundo da cova. No alto mesmo era consumido a sua carne, só caiu os ossos no chão.
Então vocês vejam, meus irmãos, que é muito importante ser fiel a Deus. É muito importante fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus queira que façamos. Vocês vejam Balaão. Balaão era um homem que tinha visões de olhos abertos. Era um homem que ouvia, Deus falava no seu ouvido, palavras maravilhosas. Né? Era um homem que Deus era com ele àquele instante. Mas quando ele foi persuadido por Balaque, né, que comprou Balaão com dinheiro, se comprou, se fez, né, se comprou, se vendeu por dinheiro, e a Bíblia diz que então Deus não foi mais com Balaão, porque Balaque queria que amaldiçoasse o povo de Deus. Irmão, veja bem, não há macumba, nem adivinhação, nem maldição contra aquele que serve a Deus com fidelidade. Aquele que prega a verdade, aquele que faz a vontade de Deus, não há maldição nenhuma chegará à sua tenda. Entenda, meus irmãos. Mas Deus quer a verdade. Não adianta ser um crente pela metade. Tem que ser um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, que prega a verdade. Você que prega a palavra de Deus, prega a verdade, irmão. Não é pregar falando o pecado. Ninguém vai... é o pecado, ele tá falando pecado. Você tem que falar o nome do pecado. O nome do pecado. Para que aquela pessoa ouvir aquele ato que ela está cometendo, ela possa fugir, ela possa sair. E você vai ganhar o seu irmão para Jesus. Vai ganhar a sua irmã para Jesus. E Deus vai ficar muito grato contigo. Porque o irmão ou a irmã está pregando uma verdade. Pregador, prega a verdade. Né? Prega a verdade. Fala o nome do pecado. Fala o nome do pecado, para que as almas possam ser salvas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que então Balaque persuadiu a Balaão. E Balaão, então, tentou amaldiçoar o povo de Deus pela frente, pelo lado, e foi por trás. Né? Aí Deus falou para Balaão: Balaão, mesmo que você conseguisse amaldiçoar o meu povo, eu trocaria toda maldição em bênção. Tá vendo como é que Deus é com aqueles que é fiel? Mesmo que alguém te amaldiçoe, Deus troca toda maldição por bênção, meus irmãos. Mas tem que ser fiel, tem que ser temente, tem que ser obediente, né? Tem que ser um servo fiel de Deus, para que Deus possa então trabalhar na sua vida, né? Que Deus possa então abençoar cada vez mais a cada um de nós. E possamos ser fiel, prega a verdade. Não tenha medo, pregue a verdade, pregue contra o pecado. Pecado do adultério, palavrão, pecado do futebol, da televisão, pecado da prostituição. Prega contra todo tipo de pecado, meu irmão, da vaidade, né? Contra os crentes que estão na televisão, prega contra a televisão dele. Não deixa de pregar não, prega contra o futebol dele. Ele é um servo de Deus e está vendo futebol, está na televisão, prega contra ele. E você vai estar fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Faça a vontade de Deus. Importa que façamos a vontade de Deus, não a vontade do homem. E assim, o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todo sempre. E que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, que ouviu esta mensagem, esta palavra de Deus nesta manhã, né? Glória a Deus. E eu quero dizer para você que você dá o teu like, dá o teu joinha, né? Faça o teu comentário, né? E o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém.